Oi pessoal, Rafa Bolos, e hoje eu vou estar ensinando como eu estruturo os meus bolos de andar, tá? Super fácil e prático e muito seguro. Então bora lá comigo. Eu começo colocando o canudinho no centro, no meio do bolo, e depois eu coloco ao redor. Mas no caso, gente, eu sempre falo que vocês têm que pegar a forma de cima e medir, tá bom? Pra ficar bem certinho. Esses canudinhos são, na verdade, canudo de balão. E você encontra em qualquer casa de confeitaria, ou até casa que vende balão mesmo, você vai encontrar esses canudinhos. Aqui na minha cidade eu compro a R$1,50. Um canudo bem grande. E aí dá pra me estruturar um bolo e ainda sobra. E ó, tá vendo? Repare que eu vou colocando, ó, um no centro e depois alguns na laterais. Se o bolo for muito pesado, eu coloco uns 6 canudinhos, 8 canudinhos. Se o bolo for um bolo de 1,5 kg mais ou menos, eu coloco 5 canudinhos, tá bom? E aí, ó, gente, tá um pouquinho torto, mas é a minha câmera, tá? Infelizmente ela deu uma quebrada e a gente teve que dar uma emendadinha, então tá ficando torto. Mas no final vocês vão ver que o bolo vai ficar certinho, tá ok? E aí, ó, passei o chantilly, vou alisando a parte de cima. Eu sempre coloco os canudinhos antes, tá, pessoal? Eu coloco antes de eu tá passando a camada de chantilly no meu bolo. Alisei em cima, agora eu vou pra lateral. E aí, ó, mãozinha da espátula parada e vou girando apenas a bailarina. Gente, essa decoração ficou muito linda mesmo, ficou muito fofo. Preencho os lugares que tá faltando, né? Aliso novamente. Esses canudinhos deixam o bolo super seguro, tá, pessoal? Já tem um bom tempo que eu estruturo os meus bolos com ele e nunca mais tive problema. Porque antes eu usava muito aqueles canudinhos de... aqueles canudos que o pessoal usa, né, pra beber suco, que a gente vê em lanchonete, né, quando a gente vai beber algum suco, alguma coisa assim. E aqueles canudinhos, pra mim, não foram seguros, entendeu? Às vezes acontecia do bolo rachar, ou andar de cima, começar a prensar o de baixo. E depois que eu comecei a fazer assim, nunca mais tive problemas. Tô usando aí o pozinho azul royal, dissolvido em pinga. Vou borrifar em todo o meu bolo. Vai ficar uma cor bem bacana. Olha aí pra você ver a diferença que tá dando, mas é a câmera, tá, pessoal? E aí, agora eu vou tá batendo o glitter. Bem devagarzinho, pra não tá desperdiçando o glitter. E olha como que já vai ficando o resultado, um brilho bem bacana no bolo, olha. Olha que lindo. Prontinho. Eu vou estar fazendo aqui nas bordas umas graminhas. E aí, ó, pra usar esse bico, o chantilly não pode estar muito mole, nem muito poroso. Ele tem que estar no ponto certinho, porque senão não fica bonitinho as graminhas. E aí eu só vou apertando, ó, e puxando. Pressiono e puxo, pressiono e puxo. E vai ficando umas graminhas lindas no bolo. Olha como esse bolo tá lindo, tá super brilhante. Tá muito fofo. Agora eu vou estar confeitando de cima. Repare que eu tenho um disquinho, tá vendo? De isopor, bem fininho, né? E aí eu passo um doce de leite, qualquer doce, só pra grudar mesmo o bolo que vai aí em cima dele. E repare que tem um prato embaixo, né? Eu sempre faço assim, na hora de colocar o segundo... Eu não confeito em cima. Eu confeito bolo separadamente, depois eu coloco em cima. Aí, ó, reparem que eu coloquei o bolo... Antes eu passei entre o bolo e o disco, eu passei uma camadinha de doce de leite, que era o recheio desse bolo, né? Abacaxi com mousse de doce de leite. E agora eu vou estar alisando. Aquele mesmo processo. Aliso a parte de cima. E depois passo para a lateral. Eu acho que fazer assim, confeitar o bolo assim, o acabamento fica melhor do que eu confeitar tudo em cima. Logo, um bolo em cima do outro. Então, eu prefiro confeitar separadamente. E aí, só depois, né, quando tá próximo do horário do cliente vir, tipo, faltando mais ou menos 1 hora, eu deixo ele montado na geladeira. Mas quando tá muito corrido pra mim,
e eu tenho muitas encomendas e não dá para deixar o bolo montado. Então, me ajuda muito nessa praticidade, porque aqui em casa, como eu só tenho uma geladeira, né? Então, quando eu tenho muita encomenda, deixar ele já montado vai tomar muito espaço. E aí, eu prefiro assim. E aí, ó, eu vou alisando, preenchendo onde que ficou umas imperfeições, alguns buraquinhos. E depois eu aliso novamente. Olha, eu torno a alisar. Esse disquinho de isopor também você pode já estar cortando do tamanho, mas eu sempre corto depois, tá? Depois que eu confeito o bolo, aí eu corto, venho com a faquinha e corto a rebarba do isopor. Bolinho alisado, eu vou vir com essa espátula e fazer um caracol aqui em cima. Esse tema desse bolo foi o tema da fazendinha, ficou muito fofo. A cliente gostou muito do resultado e eu também, ficou muito perfeitinho, sabe? Muitas pessoas me perguntou até se era pasta americana, de tão perfeito. Gente, nessa hora eu pedi meu esposo pra colocar, pra me gravar bem direitinho pra vocês. Percebam que o bolo de baixo não tá torto. E aí ele encaixa 2 espátulas, tá vendo? No disquinho, embaixo do disquinho de isopor. Com cuidado, a gente vê, né, se realmente tá certo na hora de posicionar o bolo. E aí eu gravo e olha como é que a imagem ficou bem melhor. E aí, ó, depois do bolo centralizado, ele inclina um pouquinho, tira a espátula e depois tira a outra, tá vendo? E aí não estraga o bolo. Geralmente quem faz aqui sempre sou eu, mas hoje eu pedi ele pra fazer e deu certo também. E aí olha o resultado do nosso bolo, como que ficou lindo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Aproveita, não esquece de curtir, compartilhar e até o próximo vídeo.